Olá, seja bem-vindo aqui a mais um vídeo do canal. A gente vai falar aqui de fundo imobiliário. Eu escolhi um fundo imobiliário que é um fundo imobiliário que tem bastante imóveis, está bem diversificado. É um fundo imobiliário que custa aproximadamente R$ 100 e paga aí dividendos em torno de 74 centavos. Eu vou aprofundar nas informações e se você quiser ter renda passiva, venha comigo neste vídeo que eu preparei aqui com muito carinho, com as informações necessárias para você que quer investir em imóveis através de fundos imobiliários. A gente vai falar deste fundo imobiliário, o BTLG11. Este fundo imobiliário aqui, BTLG11. Tá aparecendo então uma imagem de um galpão logístico, conforme você pode ver aí na imagem, BTG LG. BTG já lembra o nome BTG Pactual. Então, é isso mesmo. Você vai ver que o BTG Pactual é o administrador, é o gestor desse fundo. Lembrando que fundos imobiliários eles pagam proventos mensais, então se você quiser ter rendimentos aqui todos os meses, muito interessante. Então os FIIs eles pagam proventos mensais e tem uma coisa muito bacana quando a gente fala aqui de rendimentos mensais, que é isso aqui, ó, isenção no imposto de renda. Quando a gente fala que os FIIs são isentos de imposto de renda, você deve entender que o dinheiro vai chegar até você e não precisa pagar imposto. Se fosse um imóvel de aluguel, você teria que contribuir com o imposto de renda. Nos FIIs não, você recebe a receita, os proventos mensais e não paga nada. O leãozinho é um leão bom aqui, é um seu amigo. Estamos falando de renda passiva através de proventos, né, de dividendos, e o dinheiro chega aí para você de forma recorrente. E eu te faço a pergunta, é hora de investir em fundos imobiliários? Qual é o cenário ideal para investir? Toda hora. Hoje é hora de investir? Sim, eu acredito que sim. E se tiver dívidas? Mesmo com dívidas, tem que começar a criar o hábito de investir, de criar a sua renda passiva. Isso é muito, muito importante. Então aqui o BTG LG11, ele está custando R$ 94. R$ 94, então é o dinheiro que você precisa para comprar uma cota. Com R$ 94,36 você compra uma cota. Se você comprar nesse mês, no próximo mês você já terá direito ao recebimento de 74 centavos. Olha só que bacana. No final vou fazer umas contas aqui para você ver quanto que você precisa para receber R$ 1.000 com este fundo imobiliário. O dividend yield dele está em 76%. Bacana, joia. Aqui mais informação, ele teve uma rentabilidade no mês de 4,31%, um PVP de 0,95% e ele é do segmento de logística, de galpões logísticos. É um fundo que tem bastante liquidez na Bolsa de Valores, você pode perceber aí, ó, 35.598 negócios. Então, é muito fácil de comprar e de vender esse fundo imobiliário. Ele tem um patrimônio líquido de 2,1 bi, então na casa de bilhões, e um valor patrimonial de 99,19. Está bem próximo o valor patrimonial com a cotação com que ele está sendo negociado. Você pode perceber então que são galpões. Aí tem um exemplo de um galpão que está aparecendo aí, Ambev, Uberlândia, Minas Gerais, rodovia Anhanguera, que é o novo shopping, estrada principal da cidade, parque industrial, centro de Ribeirão Preto, Uberlândia, fábrica da Ambev. Então, é um fundo imobiliário que ele tem galpões para locar para grandes empresas. Então, este fundo imobiliário, BTG Pactual, ele foi constituído em 2010, abril de 2010. Então veja, né? Nós estamos em 2023, já fazem 13 anos que esse fundo imobiliário está aí, né, no segmento. E eu achei bastante interessante que ele manteve os pagamentos, mesmo em situações que o Brasil não estava muito bom. Olha só, ele opera armazéns logísticos para varejo e plantas industriais.
Você viu lá, né? Um galpão logístico. Então ele tem aqui contratos de longo prazo. Locação, né? Ele visa locação para longo prazo. Isso aí é interessante. Aqui temos os imóveis dele, os ativos, digamos assim. Você veja que tem 16 ativos em 4 estados: Ceará, Rio de Janeiro, Santa Catarina e São Paulo. Então tem bastante imóvel em 4 estados, ou seja, está bem diversificado. Eu prefiro esses fundos com boa diversificação. Aqui nós temos alguns inquilinos do fundo. Ativo SBC, que está aí na Avenida Nova Taboão, Avenida do Taboão, lá em São Bernardo do Campo, em São Paulo. Temos também o imóvel Dutra, que está no Rio de Janeiro, Parque Colômbia, lá no Rio de Janeiro. Temos a BRF, na BR-116, lá no Ceará. Temos imóvel Navegantes, que está em Santa Catarina. Então, veja os locatários deste fundo. O BTLG Jundiaí, que está em Jundiaí, São Paulo. Um outro imóvel no Parque Novo Mundo, em São Paulo. Tem um outro em Ribeirão Preto, que é o BTGL Ribeirão Preto. Um Itambé, que está em Pirituba, São Paulo. Então, bastante inquilino, né? E achei interessante que ele tem pouca vacância. Então, olha só, você percebe que a vacância se manteve estável, né? Não tem tanta vacância, e isso é muito interessante. Quando você fala de vacância, olha aqui, ó, 2%, ou seja, 98% está alocado. Então, tranquilidade, né? Vacância controlada, vacância não é problema nesse fundo aqui. Aqui mais um galpão aparecendo para você. Veja que são grandes áreas, grandes construções, servem para depósitos de grandes empresas, armazenamento. Então aí dá para cobrar um aluguel razoável e depois reverte para a gente em forma de proventos. O gestor é o BTG Pactual, é um grande banco, e o IPO foi em 12/8/2010 e tem a duração indeterminada, ou seja, este fundo imobiliário ele vai existir para sempre, né? Porque não tem fim para acabar. Vai existir até que alguém futuramente fale que não exista, mas isso daí, enquanto estiver gerando receita, a duração é indeterminada. É isso que você precisa saber, que não tem prazo para acabar esse fundo imobiliário. Então você pode investir pensando em provento mensal e pensando no longo prazo. Como eu já havia falado lá atrás, a vacância está controlada. Estamos falando de uma vacância de 2% e uma ocupação aqui de 98%, uma área muito grande locada. Então esses dados aqui foi referência de 28/2/2023, então temos dados atualizados neste fundo aqui. Vou pedir para você comentar aí nesse vídeo o que você achou desse fundo imobiliário, se você acha interessante investir em fundos imobiliários. Lembrando, né, que fundo imobiliário você tem rendimentos sem trabalhar. Recebe proventos mensais, cai lá na sua conta, você pode gastar, você pode reinvestir, gastar uma parte, reinvestir outras partes. O importante é que é renda passiva de forma recorrente, de forma mensal. E aqui nós temos um exemplo, então, para quem quiser receber proventos de R$ 1.110. Teria que fazer um investimento de R$ 141.540. R$ 141.540. Fazendo esse investimento, você consegue adquirir 1.500 cotas e com essas 1.500 cotas te dá um provento mensal de R$ 1.110 isento de imposto de renda. Muito interessante, então, esse tipo de investimento aqui. Muito interessante mesmo. Com esse valor você não compra um apartamento para conseguir alugar nesse valor em alguns lugares, hein? Então pensa bem se vale a pena. Tá mais uma imagem interna agora de galpão. E você vê que você pode ser dono de grandes imóveis com pouco dinheiro, né? Esse fundo aqui custando menos de R$ 100. Se gostou desse vídeo,
deixe o seu joinha, compartilhe com seus amigos, deixa um oi pet, estou aqui e nos vemos no próximo vídeo.